Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você não nasceu para ser compreendido, e talvez o maior erro da sua vida tenha sido esperar que alguém, algum dia, o fizesse. Você cresceu sentindo que havia algo errado, uma distância sutil entre o que você via e o que os outros enxergavam, entre o que você sentia e o que os outros conseguiam suportar. E você tentou com todas as forças que uma mente sensível pode reunir, encontrar esse alguém que enxergasse além da superfície, além da lógica comum, além do conforto social que anestesia as perguntas que importam. Mas ninguém veio. Ou se veio, não ficou. A maioria não aguenta o peso da complexidade. Prefere explicações rápidas, emoções digeríveis, silêncios que não incomodem. Você, por outro lado, sempre foi um corpo estranho nesse teatro. Não por arrogância, mas por natureza. E o problema não é que ninguém te entende. O problema é que você insiste em tentar traduzir uma linguagem que não nasceu para ser compreendida. Como se a sua lucidez fosse um defeito que precisa ser disfarçado. Como se sua profundidade fosse um ruído que atrapalha a harmonia dos normais. Mas talvez, e isso vai te doer, compreender você não seja possível. E mais do que isso, talvez não seja necessário. Porque o seu papel não é ser entendido. É ser o desconforto, é ser a pergunta, é ser a rachadura na superfície lisa das certezas alheias. Você foi moldado por uma sensibilidade que não se adapta. E quanto mais tenta ser compreendido, mais se trai, mais se mutila para caber. Mais perde o que tem de mais precioso, o incômodo que você representa num mundo viciado em coerência falsa. Agora, respira fundo, porque se isso te atravessa, o que vem a seguir pode não aliviar. Mas vai te mostrar porque sua dor nunca foi defeito. Foi sempre sintoma de uma lucidez que só os desajustados conseguem carregar. Você já parou para pensar por que essa necessidade de ser compreendido parece nunca se resolver? Por que mesmo cercado de gente, mesmo explicando tudo 1000 vezes, você ainda sente que ninguém realmente te alcança? Talvez não seja sobre comunicação, nem sobre vocabulário. Talvez não seja nem mesmo sobre encontrar alguém com as mesmas feridas. Talvez o que te separa do resto do mundo não seja uma falha, mas uma função. Uma função incômoda, invisível e muitas vezes indesejada. Há de ser o que sente demais num mundo que sente de menos. Há de ver o que ninguém quer ver. Há de carregar a dor do que está oculto. Freud dizia que o mal-estar na civilização não é um desvio, é a regra. A vida em sociedade exige repressão. Exige que você sacrifique impulsos, desejos, pensamentos, angústias e instintos para caber na moldura do que se entende como normal. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem se adequar. Não por rebeldia, por constituição. São aqueles que sentem tudo, demais, que não conseguem olhar para a violência do mundo sem adoecer, que detectam incoerências onde outros veem rotina, que enxergam contradição onde outros apenas seguem o fluxo. Essas pessoas vivem em tensão constante, porque a lucidez, em vez de libertar, cobra um preço, e o preço é o exílio emocional. Ser lúcido é perceber o quanto a realidade se sustenta em mentiras coletivas, e aqui entra a grande armadilha. Ao perceber que não são compreendidos, esses sujeitos tentam se adaptar, esforçam-se para simplificar o que pensam, para modular o que sentem, para tornar palatável aquilo que, por natureza, transborda. Traduzem a si mesmos em versões reduzidas. Mas toda redução é uma amputação, e ao se mutilar emocionalmente para ser aceito, o que resta é vazio. Um vazio sofisticado, bem disfarçado, cheio de argumentos inteligentes, mas ainda assim, um vazio. Freud nos mostrava que o recalque é essa operação psíquica que joga para o inconsciente aquilo que não pode ser sustentado na consciência. Mas o recalque não destrói. Ele apenas esconde. E o que foi recalcado sempre retorna. Às vezes como angústia, às vezes como sintoma, às vezes como uma sensação crônica de que você está interpretando um papel que não é seu, e aí você se pergunta, por que ninguém me entende? Mas talvez a pergunta mais honesta seja, por que eu ainda preciso tanto ser entendido? Porque essa busca tem um subtexto. Ser compreendido significa ser validado. Significa ter sua existência confirmada pelo olhar do outro. Mas que tipo de existência depende de confirmação alheia para ser real? Uma existência que ainda não assumiu sua própria singularidade. E aqui mora a provocação que muita gente não está preparada para ouvir. Talvez sua função neste mundo não seja ser compreendido. Talvez sua função seja exatamente o oposto. Ser o ruído na frequência do senso comum. Ser a fratura no discurso confortável. Ser o incômodo que aponta o que está apodrecido, mesmo quando todos fingem que está tudo bem.
Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quando o seu porquê te coloca em oposição ao mundo? E quando o seu porquê te transforma num estrangeiro em todos os lugares? E quando a sua lucidez não é admirada, mas silenciada? Aí você descobre que ser fiel à sua percepção é escolher um caminho solitário. Não porque você não seja digno de companhia, mas porque a maioria das pessoas não suporta a verdade que você carrega. E o que fazer com isso? É aí que começa o dilema. Porque existe uma diferença entre solidão imposta e solitude escolhida. Na primeira, você se sente rejeitado, carente, excluído. Na segunda, você se reconhece como alguém cuja sensibilidade exige silêncio, espaço e autonomia. Mas essa transição só é possível quando você para de mendigar compreensão, quando você entende que tentar ser compreendido a qualquer custo é uma forma de domesticação, e você não nasceu para ser domesticado, nasceu para tensionar, para perguntar o que ninguém quer responder, para existir como um lembrete vivo de que o mundo não é tão coerente quanto parece. Agora, me diz uma coisa, você se lembra da primeira vez que sentiu que não pertencia? Talvez tenha sido na infância, quando notou que o que te emocionava não emocionava ninguém, ou quando tentou dividir uma angústia e te mandaram parar de exagerar, ou quando percebeu que sua maneira de amar não encaixava no que os outros chamavam de amor. Essas experiências não foram aleatórias. Elas moldaram a sua estrutura, e a estrutura que se forma a partir do excesso de percepção é como uma antena permanentemente ligada. Você capta mais, sente mais, pensa mais, sofre mais, mas também enxerga o que ninguém vê. Você consegue perceber a farsa no discurso do chefe, o vazio nas frases da autoajuda, manipulação nos sorrisos públicos, a angústia oculta nas famílias aparentemente felizes. Você vê além da superfície e por isso mesmo não pertence. Só que o problema não está em ver demais, está em tentar convencer os cegos a enxergar. E aqui está o ponto mais cruel da sua jornada. Você gasta energia tentando explicar o inexplicável, traduzindo sua dor em linguagem acessível, decorando suas feridas com palavras bonitas para que os outros não se assustem, mas não se iluda. Quem não quer sentir, nunca vai entender. E quem sente como você, não precisa de explicação. Antes de continuar, este também é um espaço para fazermos amizades. Vamos nos conhecer melhor. De qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Eu estou em Campinas. E você? E agora que você chegou até aqui, preciso te dizer algo sem anestesia. Essa dor de não ser compreendido não é um obstáculo no seu caminho. Ela é o caminho. Porque só quem sente o exílio interno consegue ver o mapa oculto da própria alma. E talvez, só talvez, você esteja exatamente onde precisa estar. Num lugar em que ninguém te entende, mas onde finalmente você começa a se entender. Você já notou como a sociedade tem um fascínio por rótulos? Hipersensível, antissocial, dramático, intenso, difícil, complicado. Esses rótulos funcionam como contenções simbólicas. São formas de neutralizar o que não pode ser absorvido. Quando alguém escapa do padrão, o sistema reage. E a reação é sempre uma tentativa de recondução à norma. Como se o mundo dissesse, volte para o seu lugar. Não nos force a olhar para o que fingimos não ver. Só que algumas pessoas não voltam, porque não têm para onde voltar, porque não têm um lugar de pertencimento no código social. E não porque são incapazes, mas porque são excessivas demais para caber. Excessivamente lúcidas, excessivamente conscientes, excessivamente complexas. E aqui começa o verdadeiro conflito. Esses indivíduos tentam, por instinto de sobrevivência, se adaptar. Aprendem a sorrir quando não querem, a silenciar quando algo os atravessa, a fingir que tudo está bem para manter vínculos frágeis. Mas internamente, algo se quebra cada vez que isso acontece. Freud chamaria isso de compromisso sintomático, uma tentativa de negociação entre o desejo e a exigência do superego. Você reprime sua natureza para não ser abandonado, mas o preço é alto. Você não é abandonado pelo outro, você se abandona. E esse autoabandono não vem sem consequência, ele gera sintomas, angústia difusa, fadiga existencial, impulsos autodestrutivos, sensação de deslocamento crônico. Não são falhas, são manifestações de uma estrutura em conflito. Freud sabia disso. Ele dizia que os sintomas neuróticos são mensagens cifradas, tentativas, do inconsciente de dizer algo que a consciência não consegue escutar. E quando você tenta se explicar o tempo todo, está tentando traduzir o sintoma para uma língua que o outro aceite. Mas há algo inaceitável em você. E não no sentido moral, mas no sentido estrutural. Você carrega algo que o coletivo não quer digerir. Você é, muitas vezes, o espelho que revela o que os outros escondem.
Ninguém gosta de um espelho honesto demais. Veja o que acontece com pessoas que trazem verdades desconfortáveis para o ambiente familiar. Elas são chamadas de ingratas ou de sensíveis demais. Ou pior, são diagnosticadas com qualquer nome que silencia a denúncia que elas representam, porque é mais fácil desacreditar quem fala do que encarar o que está sendo dito. E isso acontece o tempo todo, no trabalho, na família, nos relacionamentos amorosos. Você expressa um desconforto legítimo e o outro invalida. Você propõe uma reflexão e o outro diz que você complica demais. Você aponta uma incoerência e o outro se fecha. Você não está exagerando. Está percebendo o que foi treinado para ser ignorado, mas o custo de perceber é viver em dissonância com o mundo. Então você adoece, não porque seja fraco, mas porque tenta equilibrar o inaceitável ser, fiel à sua percepção e, ao mesmo tempo, manter vínculos com quem vive de aparências. Esse impasse é o que Freud chamaria de conflito psíquico fundamental, um embate entre o desejo de autenticidade e a necessidade de pertencimento, entre o impulso de dizer a verdade e o medo de ser rejeitado por ela. Só que, com o tempo, esse conflito não se resolve. Ele se cristaliza, vira padrão, vira identidade. Você se torna a pessoa difícil, a pessoa que pensa demais, pessoa que sente demais. Mas essa identidade é só o disfarce de uma dor muito mais antiga, a dor de nunca ter sido acolhido por inteiro. E é aqui que entra a ilusão mais comum, acreditar que o problema é seu, que se você fosse mais leve, mais simples, mais normal, tudo se resolveria. Mas o que você não percebe é que essa busca por ser compreendido é, na verdade, uma busca por permissão para existir. Você quer que o outro te entenda porque, no fundo, não se sente autorizado a ser quem é. Quer que o outro diga tudo bem você ser assim, porque ainda não encontrou esse lugar dentro de si. Mas a verdade é dura. Talvez ninguém vá dizer isso. E talvez o silêncio que você escuta do mundo não seja um erro, mas uma convocação, para que você pare de tentar ser compreendido e comece a se escutar. Pausa. Você já tentou se escutar? Sem se julgar, sem se adaptar, sem se corrigir. Consegue ficar 5 minutos com a sua angústia sem querer resolver? Consegue admitir que sua lucidez dói, mas ainda assim é preferível à anestesia da ignorância? Porque a sociedade oferece muitas formas de silenciamento. Remédios, mantras, ou falsas espiritualidades. Redes sociais cheias de frases feitas. Mas tudo isso serve a um propósito: te afastar da verdade incômoda que você carrega. E quando você se cala, o mundo agradece, porque assim você para de incomodar, mas também para de ser você. Freud sabia que o sujeito neurótico era muitas vezes mais honesto que o dito normal, porque ele se recusava a se adaptar. Ele sofria, sim, mas seu sofrimento era sinal de resistência. Era o sintoma de quem não aceitou a mentira coletiva. Então, quando você sofre por não ser compreendido, talvez o sofrimento não seja o problema. Talvez seja o sinal de que você ainda está vivo por dentro, de que seu núcleo ainda pulsa, de que sua alma ainda resiste, e isso te transforma numa ameaça. Sim, uma ameaça, porque toda lucidez é subversiva, toda sensibilidade profunda é uma forma de denúncia, e todo sujeito que se recusa a viver de forma superficial incomoda. Você não é incompreendido por acaso. Você é incompreendido porque se tornou ilegível para um mundo que só reconhece o que pode controlar. E sua tentativa de se explicar é, no fundo, uma tentativa de se tornar decifrável. Mas talvez você precise aceitar que há partes de você que não são para serem traduzidas, são para serem habitadas, são para serem sustentadas no silêncio, são para doer, são para ensinar. E essa aceitação não é conformismo, é lucidez. O início de uma vida mais verdadeira, não necessariamente mais leve, mas mais sua. Então me escuta com atenção agora. Talvez você esteja gastando sua vida tentando convencer os outros de que você é normal, de que você só pensa demais, sente demais, exige demais porque se importa. Mas e se tudo isso for verdade? E se você realmente for demais para este mundo que prefere de menos? E se sua função for exatamente essa, a de não caber, a de desestabilizar, a de ser a pergunta onde todos querem respostas? Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo, porque talvez o problema nunca tenha sido a sua intensidade, mas a mediocridade do ambiente ao seu redor. E nesse caso, o que você precisa não é ser compreendido, é parar de se trair, é começar a viver com a inteireza que ninguém foi capaz de acolher. Você já se perguntou por que alguns indivíduos não apenas
percebem as contradições do mundo, mas parecem ser atravessados por elas de forma visceral. É como se estivessem permanentemente sintonizados, com o ruído de fundo da civilização, sentem o incômodo antes do conflito acontecer, captam a tensão mesmo quando tudo parece tranquilo, detectam falsidades no discurso mais bem estruturado e, mais do que isso, não conseguem simplesmente ignorar. Freud chamava isso de atenção flutuante, mas quando aplicada ao próprio funcionamento psíquico, ela vira uma maldição sensível, um radar interno que nunca desliga, uma consciência que, mesmo em repouso, continua processando, e o que é processado não desaparece e vira sintoma. Insônia, inquietação, sensação crônica de inadequação. Agora, escuta isso com calma. Isso não é um defeito, é uma estrutura. Há pessoas que nascem com um aparelho psíquico menos protegido contra o excesso de realidade, enquanto a maioria conta com defesas psíquicas robustas que filtram, negam ou distorcem para tornar o mundo mais suportável. Outras não possuem esse mesmo amortecimento. Elas encaram o real com menos camadas, sem tanta fantasia protetora, sem tanto auto-engano funcional. Isso dói, mas também revela. E aqui está o paradoxo. O que te adoece é também o que te torna capaz de ver o que ninguém mais vê. Freud entendia bem isso. Para ele, o neurótico é aquele que vive o conflito entre o desejo e a repressão de forma tão intensa que não consegue simplesmente ignorá-lo. Ele sente o mundo como uma ameaça constante, porque o que está fora reverbera o que está dentro. A dor social ressoa a dor psíquica. A injustiça coletiva ativa a culpa interna da falsidade alheia, toca na própria máscara que se aprendeu a usar para sobreviver. E aqui entra a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que você quer mesmo ser compreendido ou quer ser absolvido? Porque às vezes, o desejo de ser entendido é apenas um pedido de perdão disfarçado. Você quer que o outro entenda sua dor para validar a sua existência. Quer que ele diga: você não está errado, está apenas machucado. Mas essa validação externa é perigosa, porque cria dependência. E quem vive esperando ser validado pelo olhar do outro, vive eternamente mendigando lugar. Não seria mais potente assumir que sua dor não precisa de tradução? Que sua complexidade não está à disposição da digestão alheia? Nietzsche diria que a verdade é um processo solitário, que o indivíduo que enxerga demais é condenado à margem. E não porque esteja errado, mas porque a maioria prefere a ilusão à lucidez. E é exatamente isso que Freud confirma. Ele não romantiza a lucidez. Ele mostra que saber demais, sentir demais, perceber demais adoece. Não porque o conhecimento seja patológico, mas porque a mente tem limites. E quando você ultrapassa esses limites, o corpo cobra, a alma cobra, a vida cobra. Então você tenta recuar, tenta se encaixar, tenta ser como os outros. Mas já é tarde demais, você já viu, já entendeu já. Atravessou o espelho. E quem atravessa o espelho nunca mais volta intacto. Pensa comigo. Agora, quantas vezes você sentiu que estava fingindo ser mais simples do que é? Quantas vezes se calou para não parecer difícil? Quantas vezes riu de algo que te enojava só para manter a aparência de normalidade? Isso não é adaptação, é suicídio simbólico, é morte em prestações suaves. E não há cura para isso, só a decisão. Ou você continua mentindo sobre quem é, ou começa a sustentar a própria verdade mesmo que ela te custe vínculos. Porque não há pertencimento sem desintegração antes. Você precisa deixar morrer a ilusão de que será aceito por completo. Precisa enterrar o desejo infantil de que alguém vai te entender sem ruídos. E precisa, acima de tudo, matar a fantasia de que ser compreendido é condição para ser inteiro. A incompreensão é o seu habitat. E isso não é punição. É solo fértil para um tipo de liberdade que só os inadaptados conhecem. Nietzsche diria que o homem livre é aquele que sabe viver sem aprovação. Freud, por sua vez, lembraria que essa liberdade exige pagar um preço psíquico altíssimo. Mas esse preço é menor do que o custo de uma vida amputada. Então talvez esteja na hora de você se perguntar: o que você perdeu tentando ser compreendido? Quais partes de você foram silenciadas para não assustar os outros? Quantos sonhos você adaptou ao gosto alheio? Quantas ideias você sufocou para manter o laço? E o que sobrou? Sobrou um corpo que funciona, uma rotina que entrega, uma aparência que convence. Mas lá dentro ainda mora o exilado, aquele que sente demais, aquele que pensa demais, aquele que ainda sonha em ser visto por inteiro. Mas talvez esse sonho precise morrer, porque o reconhecimento que você espera talvez nunca venha. E tudo bem, você não nasceu para ser interpretado. Nasceu para ser, e ser nesse mundo já é resistência. Agora, me escuta mais uma vez. Você quer seguir tentando caber?
Ou está pronto para aceitar que não caber é o seu verdadeiro lugar? Porque existe uma potência brutal em parar de tentar agradar, em parar de negociar a própria verdade, em parar de editar a própria dor para que o outro consiga escutar. Existe algo sagrado em assumir: eu não fui feito para ser entendido. Fui feito para incomodar. E quando essa consciência desce, algo muda. Você começa a falar menos, a explicar menos, a traduzir menos e a sustentar mais. Mais silêncio, mais presença, mais coerência interna. Porque quem precisa entender, vai entender. E quem não suporta, nunca suportaria, mesmo com todas as palavras do mundo. Se você chegou até aqui, algo em você já sabe disso. E talvez o que esteja doendo não seja a incompreensão, mas o tempo que você perdeu tentando evitá-la. A essa altura, você já não precisa de mais explicações. O que te trouxe até aqui não foi curiosidade intelectual. Foi cansaço. Cansaço de tentar caber, cansaço de se explicar, cansaço de traduzir em palavras algo que nunca deveria ser simplificado. A busca por compreensão sempre foi o disfarce mais sofisticado da sua dor. Você dizia que queria ser entendido, mas no fundo queria ser acolhido sem precisar se resumir. Queria apenas existir com tudo o que carrega, sem precisar se editar. Mas a edição constante da própria presença cobra um preço, e o preço é alto. É a perda da integridade interna. É o esvaziamento silencioso da própria voz. É a sensação de estar vivo por fora, mas inexistente por dentro. Então, me escuta com atenção agora. Você não está doente por sentir demais. Você não é frágil porque se emociona com o que os outros ignoram. Você não é exagerado por querer profundidade onde todos se contentam com superficialidade. O que você é alguém cansado de se trair. E não há cura possível enquanto você insistir em chamar isso de problema pessoal. O problema não é seu. É do mundo ao seu redor, que não tem espaço para o que não pode controlar. É das estruturas que rejeitam tudo o que escapa do esperado. A partir daqui, você não precisa mais convencer ninguém, nem se adaptar, nem silenciar, nem fingir que está tudo bem só. Para manter laços frágeis, você precisa de algo mais profundo. Você precisa se reconhecer. E se reconhecer é parar de esperar que os outros validem a sua experiência. É entender que existe uma diferença clara entre ser ouvido e ser sustentado. Você talvez tenha sido escutado por muitos, mas sustentado por quase ninguém. E isso machuca. Machuca porque o ser humano é feito para o vínculo, mas o vínculo verdadeiro não exige autoabandono. O vínculo verdadeiro começa quando você se recusa a se abandonar para ser amado. Então, ao invés de seguir pedindo compreensão, escolha a inteireza. Escolha a sua presença completa, mesmo que ninguém saiba lidar com ela. Escolha sustentar quem você é, mesmo que isso provoque afastamentos. Escolha parar de negociar sua sensibilidade em troca de aceitação. Você já tentou todas as outras rotas. Já tentou ser mais leve, mais simples, mais agradável. Já tentou caber em espaços onde tudo em você gritava por saída. O que ganhou com isso? Cansaço, confusão, sintomas. Estás na hora de sair desse ciclo. O mundo não vai mudar sua lógica para te acolher, mas você pode mudar sua postura diante do mundo. Você pode escolher a presença ao invés da performance. Você pode escolher o silêncio inteiro ao invés da fala editada. Você pode escolher a honestidade emocional ao invés da expectativa de ser entendido. E quando isso acontece, algo dentro de você se organiza. Não é conforto imediato, não. É alívio. É ordem interna. É uma nova base. A base de quem finalmente aceitou que sua função nunca foi agradar. Foi ser real, ser inteiro. Ser um lembrete vivo de que há outras formas de existir além daquelas que cabem. Nos moldes sociais, Freud nos alertava que o sofrimento psíquico não é sinal de fraqueza, é sinal de conflito. E o conflito, nesse caso, é entre quem você é e quem aprendeu a fingir ser. Esse conflito não se resolve com frases prontas, se resolve com presença, com escolhas alinhadas, com a renúncia diária da necessidade de ser explicado. Portanto, daqui para frente, abandone a pergunta: quando alguém vai me entender? Substitua por outra: quando vou parar de me esconder? Porque o que você mais teme não é a incompreensão, é o que ela revela sobre a sua própria postura diante da vida. Você ainda tem medo de ser o que é quando ninguém te aplaude. Mas isso precisa mudar. Você não precisa de plateia, precisa de coerência interna. Precisa parar de se convencer de que há algo errado em você só porque ninguém te acompanha. Quem sente diferente não está errado, está apenas em outro lugar da consciência. E se esse lugar for solitário, que seja, porque a solidão da verdade ainda é mais digna do que a companhia que exige a sua mutilação. Então, fica com isso. Você não nasceu para ser compreendido. Nasceu para viver de forma
íntegra, e integridade é muitas vezes incompreensível mesmo, mas é ela que devolve o que você perdeu, sua força, sua clareza, sua liberdade. Você passou uma vida inteira tentando se explicar, e agora, talvez pela primeira vez, esteja começando a entender que não há explicação que baste quando o que está em jogo não é a lógica, mas a existência. Você é como um idioma que poucos falam, e passou tempo demais traduzindo frases para que te entendessem, como se fosse sua obrigação facilitar a escuta, como se fosse sua culpa ser complexo. Mas, e se for exatamente o contrário? E se a sua complexidade for o que te protege da banalidade? E se sua profundidade for aquilo que impede que você se conforme com menos? E se sua estranheza for a sua forma mais verdadeira de habitar esse mundo? Talvez o erro não tenha sido ser intenso demais, mas acreditar que precisava se diluir para ser aceito. Talvez o erro não tenha sido ver demais, mas tentar convencer os outros a enxergar junto. Talvez o erro tenha sido acreditar que só poderia existir se alguém confirmasse sua experiência. Mas você não precisa mais disso. A partir de agora, a pergunta muda, não é mais por que ninguém me entende. É, por que ainda insisto em querer ser entendido por quem nunca quis me escutar de verdade? E quando essa pergunta ecoa, muita coisa perde o sentido, a necessidade de provar, o esforço de convencer a espera por reconhecimento. Tudo isso se dissolve como fumaça quando você se reconhece como suficiente. Você já percebeu o quanto se violentou em nome de vínculos frágeis? Quantas partes suas foram deixadas de lado para manter uma imagem palatável? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem só para não ser chamado de exagerado? Isso tem um nome: exaustão de existir pela metade. E é isso que adoece. Não é a intensidade que fere, é o silêncio que você aceita em troca de pertencimento. É o papel que você interpreta quando seu corpo grita por verdade, mas isso pode mudar. Não com um salto repentino, mas com escolhas pequenas e consistentes. Escolhas, como parar de explicar o que sente, como escolher ambientes onde você não precisa se diminuir, como sustentar o silêncio quando percebem que você está diferente, como dizer não quando a exigência é que você se resuma. Essas escolhas não são fáceis, mas são libertadoras, porque é nesse espaço, entre o abandono do personagem e o nascimento da presença, que você começa a se tornar inteiro. E o que é ser inteiro? É não se desculpar por ser quem é não implorar para ser interpretado com benevolência, não adaptar sua linguagem para caber em ouvidos preguiçosos, é não vender sua lucidez por meia dúzia de abraços mornos. Ser inteiro é sustentar o próprio silêncio quando ninguém compreende, é habitar o próprio corpo mesmo. Quando ele treme, é permanecer consigo, mesmo quando todos vão embora. E isso por si só é um milagre que não precisa de plateia, nem de elogios, nem de aprovação, porque quem vive assim, vive com verdade. A verdade não precisa de testemunhas para ser real. Freud sabia que a dor de ser quem se é em um mundo que exige máscaras seria insuportável para muitos. Por isso tanta gente recua, por isso tanta gente adoece ao tentar parecer funcional, por isso tanta gente se perde ao tentar parecer igual. Mas você chegou até aqui. Isso significa que algo em você ainda pulsa, ainda quer se escutar, ainda quer viver com sentido, mesmo que isso custe os elogios fáceis. E talvez seja esse o maior ato de saúde mental da sua vida. Você não precisa mais pedir para ser aceito. Precisa se aceitar tanto, com tanta firmeza que a recusa alheia já não tenha o poder de te reduzir. É sobre viver com a coluna ereta da própria consciência. É sobre saber que mesmo sozinho, você está inteiro. E que mesmo incompreendido, você continua sendo real agora. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca, porque você não nasceu para agradar. Nasceu para ser a pergunta que desconcerta, o silêncio que desinstala, presença que desorganiza. Você não nasceu para ser entendido, nasceu para ser inteiro. E ser inteiro nesse mundo já é mais do que a maioria consegue sustentar.